Olá, pessoal, estamos ao vivo, estamos começando aqui nossa live. Antes de mais nada, agradecer aí ao Sinasef, ao diretor de comunicação, a Rita, por ter liberado este momento. O Geraldo está aí conosco. E Olá, aí, bom Geraldo, bom dia. dia, tudo bem? Tudo bem, Leonardo? Obrigado você pela disponibilidade de realizar essa live muito importante. Inicialmente, a gente já pede desculpa que não vai poder permanecer. Estamos indo ao campus Nova Cruz, tá? Participar de uma atividade hoje à tarde. Como envolve deslocamento, tem que ser um pouco mais cedo. Uma atividade que a gente teve, que tem que comparecer enfim, a dinâmica vocês entendem. A turma está toda em Brasília, ficou em Natal só a colega Sônia e eu e as funcionárias do sindicato. Tá uma loucura, tá uma correria, mas está dando tudo certo. Essa live muito importante, porque mostra, fica mais tangível, né? Fica mais palpável, fica nas nossas mentes o aspecto financeiro. A gente fala tanto em recomposição, mas de quanto é a recomposição, aonde essa recomposição tem que chegar, certo? Quais são as áreas mais afetadas nos últimos tempos, e com certeza o nosso camarada Leonardo vai trazer com muita propriedade. Muito importante essa live, para a estudantada entender, para o colega servidor entender todo esse nosso histórico de orçamento, onde estamos hoje, onde precisamos chegar para continuar garantindo a educação de qualidade que esse Instituto Federal sempre deu, tirando leite de pedra, muitas vezes, porém, em outras épocas, a gente com aquele manjar na mão, recurso suficiente, e a realidade de agora não é essa, a gente deseja que volte aquele passado de tanta condição, e é só entendendo o processo, entendendo direitinho onde está faltando dinheiro, que a gente pode discutir de como chegar. Para quem está assistindo a live, para quem vai assistir depois, vamos fortalecer mais essa greve ainda, certo? Você, colega de campus, servidor nos campos, você que não parou ainda, nosso coordenador-geral, Davi Loban, diz assim, furar greve é gol contra. Você está furando uma greve que já paralisou 530 campos pelo Brasil inteiro. De 660 campos, 530 já foram paralisados. Você está furando uma greve que os administrativos nas universidades começaram em março. Aqui na UFRN, os professores vão entrar dia 22, aprovaram ontem. É essa greve que você está furando. Então, ó, preste atenção na live do Leonardo, para entender o quão ruim é você estar furando essa greve, viu, colega? Você estudante, você pai e mãe de aluno que ainda tem dúvidas de por que essa greve, por que a gente pede recomposição, preste atenção nessa live do Leonardo, que vai ser muito importante. Peço desculpa novamente, Leonardo, por não poder permanecer, mas é isso aí. Fica na sua mão, companheiro. Obrigado pela disposição e até uma próxima oportunidade de a gente participar. Eu vou tentando acompanhar pelo caminho, pelo YouTube, viu? Ok, Geraldo, obrigado, grande abraço aí, boa viagem para você. E vamos, sem mais delongas, começar, tá? O assunto é um assunto, em tese, um pouco mais teórico, né? Mas eu transformei aqui numa coisa mais lúdica, numa coisa muito mais leve, para que nós possamos entender melhor do que se trata, o que é o orçamento, né? O que é o orçamento de um campus, de onde é que vem os recursos públicos, qual a importância de se investir em educação, com algumas histórias, de alguns exemplos reais de outros países, enfim. E no final vou mostrar alguns números também. Então, eu acredito que dê para todo mundo acompanhar muito bem. Quem for tendo dúvidas, pode ir colocando aí nos comentários do YouTube, que depois eu posso ir respondendo essas dúvidas. E se tiver a necessidade de outro vídeo mais específico sobre algum dos temas aqui abordados, podemos ver aí a possibilidade de fazer uma outra live ou vídeos, né? Gravar vídeos sobre isso. Ok? Vamos lá começar. Vamos, compartilha aí, por favor, a apresentação, Rita, para que a gente possa aí, obrigado. O orçamento do campus. Então, a ideia é ser bem pragmático, tá? Como isso afeta você? Você como servidor e principalmente você como aluno, tá? Também a grande comunidade, pais, todo mundo que faz parte, mas principalmente aqui focado no nosso público estudantil, ok? Vamos lá. Pronto, alguns pontos que
eu vou abordar nessa apresentação. Não vai ser uma apresentação muito longa, então vamos ficar até o final, tá? Os recursos públicos e o seu papel na educação, a importância do investimento da educação, qual a necessidade de recomposição do orçamento e o que seria essa recomposição, né? Quanto deveria ser o orçamento do IFRN hoje, tudo embasado em muitos dados, em muitos números, que foi até algo bem custoso, bem complicado de encontrar esses dados. O que é que significa o orçamento estar no patamar que está hoje, de forma prática? E começando aqui já pelos recursos públicos e seu papel na educação. Olha que interessante. Peguei esses dados aí, que é a arrecadação do governo federal, tá? Existem governos federais, estaduais, municipais. Este é um recorte do governo federal, dados de 2022. Aí embaixo, sempre que eu mostrar esses números, embaixo vai ter a fonte e os links, tá? Então, nesse gráfico aí, nós temos que 2,085 trilhões de reais, isso aí é o que o governo arrecada diretamente através de impostos, tá? E mais 132,5 bilhões de reais que são de outras fontes, como, por exemplo, telecomunicações. Eu sou da área da engenharia elétrica, né? Então, eu sempre tenho que ir para onde me é mais familiar. Na área das telecomunicações, para você poder atuar no Brasil, você precisa participar de uma licitação e ganhar o direito de poder utilizar alguns canais de comunicações, de telecomunicações no Brasil. E isso custa, certo? Isso custa. E esse valor dos 132 bilhões, por exemplo, é disso também. Sendo que, quando eu estava preparando ontem essa apresentação, a pessoa fala, vou falar muito trilhão, bilhão, milhão, mas isso é um negócio que está muito distante da nossa realidade, não é isso? Muito distante. Então, eu fiz uma analogia aqui entre milhão, bilhão e trilhão, só para vocês terem uma ideia da diferença numérica desses termos. Então, aí no cantinho, tem aí, ó, milhão versus bilhão versus trilhão. Se nós pegássemos e colocássemos R$1 para cada segundo, 1 milhão de reais iria demorar 11 dias e 14 horas. Então, cada segundo equivale a R$1. Então, 11 dias e 14 horas seria 1 milhão. Já o bilhão seriam 31 anos e 8 meses. Então, imagine, passar de alguns dias para 31 anos e tantos, quase 32 anos. Então, veja que a escala é muito diferente. E trilhão seria mais de 31 mil anos. Então, as escalas aqui são muito grandes e muito diferentes, tá? Então, vamos lá. Desse valor aí que o governo federal arrecadou em 2022, 2,218 trilhões, né, juntando aquelas duas partes, 4,26%, isso em 2022, foram para a educação. E dessa parte da educação, 388 milhões, aí focando mais no nosso caso, vieram para os institutos federais, que equivale a 0,0175% da arrecadação federal. Ok? Aí embaixo estão os links com todos esses dados, mas nessa primeira parte é só para deixar claro que o governo arrecada dinheiro, a grande parte desse dinheiro é arrecadado através de impostos. Nesse recorte que eu fiz, eu falei apenas do governo federal, e aqui eu fui esmiuçando da arrecadação total, depois viemos para a educação e, por fim, para os institutos federais, e vamos partir daí, ok? Lembrando que qualquer dúvida, coloca aí embaixo nos comentários do YouTube, tranquilo? Dando prosseguimento, a questão é, por que gastar, vou usar esse termo, mas depois eu vou mudá-lo, mas por que gastar dinheiro com educação?
94,47 bilhões só do governo federal. Que impacto tem isso? Para que, de novo, esse gasto? E, mesma coisa, por que gastar com os institutos federais? Isso tem algum retorno? É dinheiro jogado fora? Vamos abordar agora este tópico. Para abordar esse tópico, pensei em contar duas pequenas histórias, tá? Que são dois exemplos reais de outros países que já vivenciaram uma realidade que é utópica aqui no Brasil, mas que eu particularmente gostaria muito que vivenciássemos. Que é, por exemplo, a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, ultimamente, está sendo muito mais conhecida por conta do mundo pop, né? Inclusive, esse aí, ó. Cadê? O pessoal conhece aí, ó. Quem é aluno, os adolescentes conhecem muito esses grupos e tal. A cultura pop da Coreia do Sul está muito forte ultimamente. Acho que Geraldo não conhece, igual eu não conhecia, mas o pessoal aí mais novo conhece bem isso aí. Sendo que a Coreia tem um histórico de muita pobreza. Só para vocês terem uma ideia, a Guerra da Coreia começou aí em 1950. Então, pouco antes do início da guerra, a renda per capita lá. E o que é que significa essa renda per capita? É quanto, em média, uma pessoa produz durante o ano todinho de riqueza. Então, imagine, lá na Coreia do Sul, na década de 50, uma pessoa, durante o ano todinho trabalhando, produzia uma riqueza equivalente a 64 dólares. O ano todinho trabalhando. Isso fazia com que a Coreia do Sul fosse um dos países mais pobres do mundo, muito pobre. E depois entrou em guerra, enfim. Então, a Coreia sofreu muito, era um país, inclusive, mais pobre do que o Brasil, até que, em 1968, onde a Coreia já estava melhorando um pouquinho seu patamar de riqueza. Tá aí, ó, a renda per capita nessa época era de 158 dólares. A do Brasil, só por comparação, era um pouco mais de 200. Então, em 1968, o Brasil era, inclusive, mais rico do que a Coreia do Sul, tá? Renda per capita. E o que é que aconteceu naquela época que tornou os nossos caminhos tão distintos? Nessa época, houve uma grande mudança na educação, uma reformulação total na educação, onde eles passaram a enxergar a educação como uma das principais metas do país. Então, isso aí, ó, é injetando recursos mesmo, tá? Você precisa investir na educação, injetar recursos, estudar novos planos, novas metodologias, testar, começar a aplicar, preparar professores, enfim, todo um processo que se iniciou em 1968, relativamente recente. Isso fez com que a Coreia do Sul passasse a ser uma potência mundial que é hoje. Só para vocês terem ideia, em relação à renda, a Coreia do Sul, atualmente, a renda per capita dela é de mais de 33 mil dólares. O Brasil não chega a 9. Tá? A Coreia do Sul tem é famosa por várias marcas. Por exemplo, a Hyundai, todo mundo conhece, da Coreia do Sul, LG da Coreia do Sul. Provavelmente aí, eu vou chutar aqui, metade das pessoas que estão assistindo essa live, metade das pessoas que vão assistir esse vídeo depois, vão estar assistindo num smartphone da Samsung. Então, tem várias empresas de grande porte lá na Coreia do Sul. E você pode estar pensando, ok, mas isso não é um dado que me agrada, eu acho que renda per capita não é algo que ilustre bem se um país é bom, se um país é desenvolvido, se um país não é. Então, tudo bem. O IDH deles é acima de 0,91. Está entre os melhores índices de desenvolvimento humanos do mundo. Tá? Um país que era muito mais pobre do que o Brasil,
que investiu em educação e hoje é uma potência mundial e é um dos países com maior índice de desenvolvimento humano do mundo. Lembrando que esse índice vai até 1, tá? 1 é o máximo. Vamos para outra historinha agora mais rápida, que é a história da Finlândia. Mesma coisa, ó, reformulação da educação em 1970, aproximadamente na mesma época. Lembrando que reformular a educação é algo que demora, né? Para os efeitos mais massivos, demoram décadas. É um plano de Estado, né? Não é um plano de governo. Então tem que ter toda uma manutenção desse investimento em educação. Então, novamente, recursos na educação. E o que é que nós tivemos? Aqui eu botei alguns pontos básicos para a gente entender muito rapidamente, tá? Como é a educação lá na Finlândia. Não sei se todos estão cientes, mas a Finlândia, muitas e muitas vezes, de forma seguida, ganha prêmios como a melhor educação do mundo, tá? E algumas premissas básicas do modelo educacional finlandês é a gratuidade do ensino. Então, o ensino realmente é gratuito para todos. Lá não existe escola de referência, eu vou procurar tal escola no meu bairro porque é a melhor. Não. Todas recebem os recursos igualitariamente de acordo com o seu porte. Lá, inclusive, o ensino público, o ensino privado, a diferença é muito pequena. Inclusive, o ensino privado, por incrível que pareça, também é bancado pelo governo. Então, realmente, é um modelo que abrange todos e de forma gratuita e com qualidade. Tá? A base deles a base de ensino deles é baseada em criatividade. Então, todas as escolas, por exemplo, utilizam muita tecnologia, mas também eles focam em artes, tem salas de música. Então, é uma formação muito plural lá no país deles. O tempo de aula é um negócio que é até um assunto polêmico, mas lá o tempo de aula é menor do que a maior parte do mundo, inclusive do que o Brasil. E olha que interessante. Novamente, o tempo de aula deles é menor. E as crianças começam na escola aos 7 anos, na faixa de 6, mas em geral aos 7 anos. Então começa um pouco depois. Antes disso, são mais creches para brincar e tal. O ensino mesmo começa aos 7 anos. Então, olha que interessante. Eles conseguiram, iniciando mais tarde o ensino dos alunos e com menos tempo, né, de aula, eles conseguiram esses números. Opa, subi aqui. E para finalizar, uma das premissas básicas lá da Finlândia, e isso aqui, ó, atenção para todo mundo que está ouvindo aí, é a valorização dos profissionais de educação. Lá, para ser professor, primeiro, que é extremamente concorrido, é um cargo que muita gente quer, por isso que é muito concorrido, tem que ter uma formação muito boa para você se tornar um professor. Os salários são muito interessantes. Então, tudo isso, ó, veja que não é apenas o foco em um ponto específico, mas foco em vários pontos que, quando se juntam, faz, por exemplo, da Finlândia o país com a melhor educação do mundo. Tá? Continuando aqui, deixa eu voltar aqui para o lado. Lembrando que qualquer dúvida, já vão escrevendo aí embaixo, tá? O PIB per capita da Finlândia aí, ó, $54.500, mais de 6 vezes maior do que o Brasil. Para quem acha que isso não é um critério bom, a riqueza per capita, então vamos lá para outro dado. O IDH deles é 0,93. Está no topo, está nas cabeças lá, entre os maiores índices de desenvolvimento humano do mundo. E para quem acha que o que vale não é renda per capita, viu, vocês que estão ouvindo aí, não é renda per capita, o que vale não é índice de desenvolvimento, o que vale é a alegria, é você ser feliz.
Então, vamos lá. Lá na Finlândia, foi eleito 7 vezes seguidas o país mais feliz do mundo. Não sei quais são os critérios que utilizam para isso, mas seja quais forem os seus critérios de felicidade, tenho certeza que a Finlândia vai estar lá no topo também, ok? E isso, novamente, toda essa virada de país muito agrário para um país muito desenvolvido e com uma população com a qualidade de vida altíssima, se deu através de investimento na educação. Ok? Então, acho que ficou claro até esse ponto da importância de se investir em educação. Lembra que eu falei lá atrás gasto, mas que não era um bom termo? Pronto, o termo é investimento, tá? Continuando aqui, ó. Você investindo em educação, investir é alocar recursos mesmo, tá? Você diretamente vai estar investindo nas pessoas, né? E são as pessoas que vão fazer o país crescer, a sua comunidade crescer, a sua família ter uma qualidade de vida maior. Tranquilo? Mas o foco dessa apresentação não é nem investimento em educação, acredita? Pois é, porque o que eu vou querer abordar aqui não é investir em educação, não é ampliar o investimento em educação. Não que isso não seja importante, pelo contrário, como eu acabei de falar, isso é extremamente importante para mudar o país. Sendo que o foco desse vídeo, por incrível que pareça, é só continuar com os mesmos recursos que tínhamos antes. Tá? Espera aí, que eu estou passando por problemas técnicos. Pronto. Que é a recomposição. E como assim? Você não está falando em ampliar, em aumentar o investimento em educação? Não. Estamos num ponto tão complicado que a ideia aqui não é nem ampliar, é manter o que tínhamos antes. E eu acho que essa figura aí vai exemplificar muito bem o que eu quero dizer. É o seguinte: imaginemos que alguns anos atrás, para comprar 2 maçãs, nós precisássemos de uma moedinha dessa aí, que é até raro de achar hoje em dia, de R$1. Hoje em dia, para comprar essas mesmas maçãs, precisamos de 2 moedinhas de R$1. Então, se minha renda antes para comprar maçãs era R$1 e hoje são R$2, vejam que, na prática, não aumentou em nada. Continuo comprando apenas 2 maçãs. Então, a partir de agora, o foco vai ser manter essas 2 maçãs. Tínhamos 2 maçãs antes, o que queremos é manter essas 2 maçãs hoje. Embora o valor em reais disso aumente, na prática, nós continuamos com poder aquisitivo para comprar as 2 maçãs. Tranquilo? Vou detalhar um pouco mais sobre isso. E para falar sobre isso, vem a famosíssima, todo mundo já ouviu falar isso, de alunos que estão entrando agora no IF, a todos os servidores, já ouviu falar na palavra inflação. Então, basicamente, a inflação, botei aí um exemplo, ó, o que daria para comprar com R$100 em 1998, então carrinho cheio de compra, depois vai diminuindo em 2005, 2012 e 2024 eu botei aí como exemplo um Kinder Ovo, que eu não tenho ideia, não sei se vocês sabem quanto está um Kinder Ovo hoje? Não, mas está quanto hoje? Pronto, eu não tenho ideia quanto está um Kinder Ovo hoje, e eu botei essa imagem antiga aí, ó, para o pessoal mais novo aí, ó, os boy aí, ó, escuta o que eu vou dizer. O Kinder Ovo, antigamente, era um ovo. Não era, não? Era, tio. Exatamente. Era um mini ovo de Páscoa, por isso que era Kinder Ovo. Hoje em dia são aquelas 2 bandinhas, né? É uma banda e outro um adesivo. Mas, ó, o Kinder Ovo já foi um ovo, acreditem, tá? Então, ó, isso nota que, embora o valor seja o mesmo, R$100, o poder de compra desses R$100 vai mudando no decorrer do tempo, tá? Essa inflação tem de vários tipos,
tem inflação de demanda, inflação de custo, inflação monetária. Seria uma aula todinha, uma live todinha só para falar de inflação e ainda seria só uma pequena abordagem. Mas, de maneira bem simplificada, o que seria inflação por demanda? Digamos que, por um acaso, agora já que eu falei de maçã, saiu um estudo dizendo que a maçã faz com que o cabelo cresça muito mais e tal. Então, os colegas aí que estão ficando calvos estão começando a comer 10 maçãs por dia. O que vai acontecer com o valor da maçã? Vai começar a aumentar, porque vai ter uma demanda muito grande por maçã. Então, o natural é que o valor dessa maçã comece a crescer. Isso é uma inflação por demanda, mais gente demandando por maçã. Inflação de custo. O que seria isso? Digamos que para o mesmo exemplo da maçã, tá? Para produzir essa maçã, agora, obrigatoriamente, eu preciso usar algum tipo de máquina específica. O governo obrigou todos os produtores a usar um tipo de máquina. Isso vai aumentar o custo de produção dessa maçã, tá? Então, no final das contas, quem vai pagar por esse custo a mais é o consumidor lá na ponta. Isso é a inflação de custo. E, por último, a inflação monetária, que essa aqui é a mais complexa. A todo momento, o banco está injetando dinheiro na economia. Os bancos conseguem injetar dinheiro na economia, tem várias formas de fazer isso. O governo consegue injetar dinheiro na economia também. Existem algumas formas de fazer isso. Uma delas através de dívida pública, que basicamente é o seguinte: imagine que eu sou o governo federal, eu tenho um papelzinho aqui, e nesse papelzinho eu coloco assim, ó, fulano de tal, se você me der R$1.000 agora, quando for daqui a 3 anos, eu lhe dou 1.500, assinado governo federal. E eu pego e troco esse papelzinho aqui por dinheiro no banco, tá? Então, o banco me dá o dinheiro e ele fica com esse papelzinho, que a gente chama de título, tá? E isso daí, os bancos começam a fazer negociação entre si com esses títulos. Então, esses títulos viram um dinheiro mesmo, tá? Então, isso é uma das formas de injetar dinheiro de forma monetária. Resumindo, o que é que importa para você? O que é que importa para você? É que a inflação tem de vários tipos, tá? Tem de várias formas de inflação, mas o que importa no final é que o valor do dinheiro, o dinheiro vai perdendo valor com o tempo. Tranquilo? Lembrando, qualquer dúvida, bota aí embaixo que depois eu vou respondê-las. Tranquilo? Continuando. Beleza, a gente sabe que isso é inflação. E como é que nós medimos essa inflação? Existe um negócio chamado índices de inflação. Vários índices. Os dois mais famosos são esses dois aqui, ó. O IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas. E esse daqui é o índice oficial do governo, tá? O governo federal, quando fala de inflação, ele vai falar desse índice. Basicamente, esse índice pega o custo de vida das famílias entre 1 e 40 salários mínimos, distribuídas aí no país, em algumas regiões estratégicas, faz um cálculo em cima desses dados e divulga esses números, tá? E tem o IGPM. Esse IGPM... Eita, eu falei agora do IPCA, tá? Desculpa, o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, é esse que eu expliquei do salário mínimo, do custo de vida, e o IGPM, Índice Geral de Preço do Mercado, que basicamente ele é mais amplo, digamos assim. Ele tem outros eles têm mais embasamento, embasa em mais vertentes. Por exemplo, ele considera o valor de energia elétrica, muito de contratos, considera o valor em atacado dos produtos, considera índices de construção civil. Então, ele é um índice que pega outros índices.
E por que eu estou falando desses dois? Calma que vai ficar mais simples daqui a pouco, tá? O IPCA é só para dizer que é o índice do governo. Então, sempre que você ouvir de inflação do governo é o IPCA. Porém, nesse exemplo, eu pegarei o IGPM. Por quê? Porque o IGPM é muito mais utilizado para contratos. Ok? Quando a gente vai rever o valor dos contratos, geralmente usa o IGPM. Por isso é o índice que eu utilizarei aqui. Tranquilo? Fiz um recorte nesse gráfico. Na verdade, esse gráfico começa em 2016, tá? Por isso que 2017 já está um pouquinho mais alto. Porque em 2016 seria o zero, aí já começa a subir aí em 2017. Do IGPM de 2016 a 2023. Não sei se está bom de ver na tela de vocês, mas ficou acima de 80%. O que é que significa isso? Significa que nesse intervalo de 2016 a 2023, essa taxa de inflação está indicando que os preços subiram na faixa de 80%. Ok? Esse dado vai ser base de todas as análises que vamos fazer agora. Tranquilo? Vamos lá. Falar de números, falar de índices não fica muito claro, não fica muito prático para quem não acompanha muito, não tem muito conhecimento financeiro, quem acha chato esses números. Então, aqui eu compilei, fiz vários levantamentos e compilei em apenas 2 gráficos, que vai ficar muito simples de entender qual o retrato disso hoje. O que é que isso causa no final das contas. Tá? Nesse gráfico aí, pizza, em verde escuro, está o orçamento de funcionamento do campus Santa Cruz. Eu sou aqui do campus Santa Cruz, falei com o diretor administrativo e o diretor administrativo me concedeu esses dados, deixo até aqui o agradecimento a João por isso. Hoje, aqui no campus do Santa Cruz, o funcionamento do campus foi repassado do governo federal um pouco mais de 2 milhões de reais. Ok? Quanto é que deveria ser o valor para a gente manter o mesmo poder de compra lá de 2016? Para manter o poder de compra, ou seja, não é investir mais em educação, é manter o que tínhamos em 2016. Precisaríamos de quase 3 milhões. 2 milhões 970 e tantos mil. Então, temos 2 milhões. Precisaríamos para ter as mesmas coisas que tínhamos em 2016 de 3 milhões. Isso é uma diferença aí, ó, 970 mil praticamente. Tá? Quase 1 milhão de diferença. Então, notem, não estou dizendo que com 3 milhões nós ampliaríamos nada. Isso aí manteria os dados, os custos que tínhamos em 2016. Para focar mais nos alunos, porque o que é o funcionamento do campus, né? O que seriam esses recursos? É para pagar energia, para pagar água, para pagar contrato de vigilância, para pagar limpeza, enfim. Sendo que isso pode estar um pouco distante do nosso alunato. Por isso eu peguei também os dados de assistência estudantil. Esses dados de assistência estudantil, aí sim, é pagamento de bolsa, pode ser utilizado para alimentação, para aula de campo, para participação de alunos em eventos, enfim. Esse recurso, aí sim, esse sofreu muito mais. Só para vocês terem uma ideia, hoje, no campus Santa Cruz, pelo que me foi passado semana passada, temos um recurso de aproximadamente 631 mil, tá? Para assistência estudantil. Quanto é que precisaríamos ter para ter aquela vida que tínhamos lá em 2016, para manter aquele padrão de 2016? Que uma observação aqui, não foi o melhor que já tivemos, tá? Não foi a melhor situação que já tivemos, antes de alguém falar isso. Eu peguei 2016 porque foi o dado mais antigo, confiável que eu consegui. Não queria passar qualquer dado aqui, tudo é embasado, tudo tem os links aí.
Então, o dado mais antigo que eu consegui foi o de 2016. Não foi o auge do orçamento do IFRN. Tá? Então, precisaríamos ter 1,5 milhão. Isso aí significa quase 900 mil a menos do que precisaríamos ter para ter aquele padrão 2016. Então, vejam, pessoal, se o nosso orçamento de funcionamento fosse 3 milhões e o de assistência estudantil fosse 1,5 milhão, nós não estaríamos ampliando nada. Nós não estaríamos investindo em educação, como eu expliquei lá no caso da Coreia do Sul, da Finlândia. Não, seria só a manutenção, tá, do que tínhamos. Uma observação antes de fechar esse slide é que existem outros recursos que vêm para o campus, tá? Existem os recursos que vêm para direção acadêmica, para participação em reuniões, existe também para os servidores, para poder participar de formação. Isso, de formação, tá? Mas eu foquei nesses dois que são os maiores e os que mais impactam os alunos, ok? Beleza, então entendi. Temos um recurso, esse recurso, na prática, diminuiu bastante, está muito aquém do que já foi, mas eu ainda não sei o que é que isso impacta. E aí, na minha vida, como estudante, por exemplo, isso vai impactar em quê? Então, eu fiz aqui algumas figurinhas só para ilustrar. Então, imagine aqui alunos de Santa Cruz que vão lá para uma aula de campo lá na Santa, que é aqui vizinho, né? Então, imagine... Isso aí, eu acho que foi um pessoal de Parnamirim, hein, que veio para cá. Então, imagine que hoje vocês conseguem fazer uma aula de campo, tá? Por turma e tal. Se tivéssemos o orçamento que deveríamos ter para manter 2016, de novo, não é ampliando nada, teríamos 3 aulas de campo, no lugar de uma. Então, aí, eu daria para ampliar muito mais essa experiência que os alunos, os servidores sabem que é muito enriquecedor, é uma experiência muito enriquecedora para nossos alunos, tá? Essas aulas técnicas, visitas técnicas, aulas de campo. Então, daríamos para triplicar isso aí. No caso das bolsas, não achei, já deixa aqui minhas desculpas, não achei imagem melhor para bolsistas, consegui nenhuma imagem boa, botei aqui como bolsas mesmo. Mas entendam isso como bolsistas, tá? Então, ao invés de ter 2 bolsistas aí, ó, poderíamos ter 6 bolsistas. De novo, sem ampliar, apenas mantendo o orçamento que tínhamos. E, por fim, a alimentação. Esse daqui, eu tenho que frisar que eu peguei os dados reais aqui do Campus Santa Cruz. Um abraço aí para a Tel, que me concedeu esses dados, da quantidade de alimentação que hoje nós disponibilizamos para os nossos alunos aqui em Santa Cruz, tá? Então, hoje, eu peguei por semana, dividi pela quantidade de dias, então, uma média aí de 27 refeições por dia, tá? Se tivéssemos o orçamento que deveríamos ter para estar conforme 2016, que, de novo, não foi o melhor ano, teríamos 81 refeições, em média, no lugar de 27. Eu acho que com isso já deu para ficar muito claro o impacto desse orçamento, desses valores, desses recursos nos nossos campi. Não é isso? Para resumir, para não ficar um vídeo muito longo, lembrando que qualquer dúvida, vocês podem ir colocando aí, encham aí o YouTube de perguntas, de dúvidas, podem ficar à vontade que depois eu vou responder esses questionamentos e, quem sabe, se necessário, fazer outro vídeo especificando mais alguma coisa. Veja que eu não fui muito técnico, né? Peguei o orçamento público, como é o orçamento federal, de onde vem rapidamente, e fui fazendo o corte da educação até chegar nos institutos federais, da importância do investimento em educação, e ao invés de ficar falando, igual a gente já conhece, a educação é muito importante, forma pessoas, tarará, tarará, eu trouxe aqui 2 exemplos reais
e concretos que vocês podem e devem pesquisar mais sobre eles na internet. Tem muitos outros, mas eu escolhi 2 para não ficar muito longo. Então, tem exemplos reais de países, de populações que se transformaram completamente através, principalmente, da educação. Então, daí ficou claro qual a importância do investimento em educação. Necessidade de recomposição do orçamento, que, diferente de investir em educação, é só a manutenção do que já tínhamos. Então, só para ficar claro, minha posição pessoal é que, além de fazer a recomposição, nós temos que fazer a ampliação do investimento em educação. Tá? Só assim a gente consegue ter um país mais digno. Não tem uma fórmula mágica que pule a educação nesse processo. Não tem. Então, nós precisamos, além de recompor, ampliar. Tá? Mas, nessa apresentação, eu foquei apenas na recomposição, que deixo claro, é muito pouco. Tá? Por fim, os impactos diretos nos campi de termos um orçamento tão enxuto em relação a outros anos, por exemplo. Então, eu mostrei que a quantidade de bolsas, quantidade de aula de campo, quantidade de alimentação, por exemplo, diminui. Isso diminui a possibilidade de projetos, enfim, tem uma ampla grade de coisas aí que uma coisa vai influenciando outra, né? Mas eu foquei esses 3 que são os mais diretos na vida dos estudantes. E, por fim, né, a gente sempre deixa uma frase de alguém que é para colocar autoridade, uma frase aí de Nelson Mandela, dizendo que, como nós vimos, inclusive, nessa apresentação, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Então, vamos começar a pensar nisso e vamos começar a pensar nessa possibilidade de mudar o nosso país através da educação, que, repito, não existe outra forma. Ok? Então, por hoje foi isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero estar em breve aí com vocês novamente. Qualquer dúvida, como eu falei, vai botando aí no YouTube que vou respondendo logo que puder. Ok? Muito obrigado mais uma vez a todos. Muito obrigado por Sinasef pelo espaço. E por hoje é isso. Valeu, pessoal. Obrigado, Rita. Até mais. Tchau, tchau. A parte que corta. Como é que corta aqui?